Vamos estudar a palavra de Deus. Abram a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 10. Para você que está chegando e vai pegar o livro de Apocalipse aí no meio, a exposição da palavra de Deus. Estamos expondo todos os domingos o livro de Apocalipse. E é bom só entender algumas coisinhas rápidas. Primeiro, que o livro de Apocalipse, ele não é um livro fechado. A palavra Apocalipse, em grego, a tradução nossa seria revelação. A Bíblia, em inglês, ela já prefere, inclusive, não trazer o termo original Apocalipse, mas já colocar Revelation, né? Nós temos, então, uma revelação. Se é alguma coisa revelada, é para que nós a conheçamos. E foi isso que me encorajou a estudar o livro de Apocalipse, quando eu mesmo enfrentava algumas dificuldades. Mas o livro de Apocalipse já vem logo com promessas no início, quando o texto nos é dito que bem-aventurados são aqueles que ouvem, leem e guardam as profecias desse livro. Portanto, nós somos bem-aventurados em aprender o que a palavra de Deus está nos dizendo. Terceira coisa que eu queria dizer é que o livro de Apocalipse não é um livro sobre o futuro. Isso pode estranhar e pode espantar algumas pessoas. Mas ele é muito mais, ele será melhor compreendido se nós olharmos o livro de Apocalipse como um livro que vai se atualizando na história. Então, ele se movimenta como se fosse um drama e vai agindo na história. Ele vem como ondas indo e vindo infinito, e nós vamos percebendo as manifestações históricas. Existem textos que se referem exclusivamente ao fim, mas existem textos que se referem ao nascimento de Cristo, por exemplo. Então é melhor se a gente entender o livro de Apocalipse, como Jack Ellul colocou, como uma arquitetura em movimento, como alguma coisa que se movimenta, e a gente vai percebendo que a história de Apocalipse o registro de Apocalipse vai se cumprindo na história até a sua consumação. Dita essas coisas, nós vamos hoje ler o texto de Apocalipse, capítulo 10. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esta é a palavra de Deus. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando. Queridos, esta sessão do capítulo 10, ela começa no capítulo 10 e vai até o capítulo 11, versículo 14. Nós estamos aqui olhando que há uma transição entre a 6ª trombeta, que nós estudamos na semana passada, que falam dos juízos de Deus. Lembramos na semana passada que trombetas têm um propósito de alertar. O guarda que tinha a trombeta na mão, ele precisava tocá-la no momento em que o inimigo estava chegando. Era uma forma de despertar as pessoas, de tirá-las da inércia, do sono, e fazê-las lembrar de que algumas coisas perigosas estavam acontecendo. Da mesma forma, as trombetas é para a gente assustar.
Eu não sei se você já ouviu um som estridente, mas trombeta é exatamente assim. É impossível você ouvir uma trombeta numa época de guerra e você ficar como quem não sabe o que está acontecendo. Mas entre a sexta trombeta, que nós estudamos na semana passada, essas 6 primeiras falam da descriação e de um novo cosmos, de uma nova ordem que Deus está criando. Entre a sexta trombeta e agora a sétima trombeta, surge esse incidente que é mais um interlúdio. A essas alturas, os irmãos devem ter percebido que sempre há no livro de Apocalipse esse espaço de tempo, um momento de silêncio, um momento em que as coisas param. As 6 trombetas já soaram e agora está na expectativa da sétima. Mas surge aqui um intervalo, uma pausa, enquanto se aguarda o soar da última trombeta. Esta interrupção vai adiar por enquanto o soar dessa última trombeta e demonstra ao mesmo tempo a importância dessa mensagem a ser revelada, servindo para estimular o interesse pela proclamação que virá do capítulo 11, versículo 15, quando a sétima trombeta será trocada. Surge aqui, e João vê, um anjo que desce do céu. Algumas características desse anjo aqui são muito interessantes. Primeiro, ele desce do céu. A palavra anjo na Bíblia, ela já designa mensageiro, porque a tradução mais correta de anjo seria mensageiro. O ângelos é alguém que transmite uma mensagem. Ele vem com um propósito específico de anunciar, assim como Gabriel chegou diante de Maria e disse: salve favorecido, o Senhor é contigo. É um anúncio. O anjo vem com a mensagem específica de dizer aquilo que Deus pediu para que ele dissesse. E mais uma vez aqui nesse texto, esse poderoso anjo, ele desce do céu envolto numa nuvem, que é uma expressão muito usada na Bíblia, várias vezes, em muitos outros lugares, aparece essa ideia de que as nuvens sendo um lugar onde anjos pisam. Jesus, quando está sendo assunto ao céu, quando está sendo elevado ao céu, também ele está envolto em nuvens, e essa ideia vai aparecer várias vezes em todas as escrituras sagradas. Este poderoso anjo, ele tem um arco-íris por cima da sua cabeça, símbolo da aliança, e o rosto como o sol, as pernas como colunas de fogo, e ele tem na mão agora um livrinho aberto. Preste atenção, esse livrinho aqui, no grego Biblaridion, não tem absolutamente nada a ver com o livrinho que aparece no capítulo 5. O livrinho do capítulo 5 ele é selado, e ele é um livro que só Jesus podia abrir. Aqui se está falando de um livrinho aberto. Ele tem muita autoridade porque ele é aquele anjo que vai colocar o pé sobre o mar e sobre a terra, dando a impressão do seu poder e da sua majestade. Embora esse anjo tenha o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, que se assemelha à descrição dada para Jesus, absolutamente não se trata de Cristo, porque ele jura por aquele que está nos céus. Ele levanta a sua voz e ele faz um juramento para o céu, para dizer exatamente as coisas que estavam acontecendo. A narrativa do capítulo 5, versículo 1 do livro, é uma narrativa de um livro maior, que é um livro que interpreta a história, que a gente chama da hermenêutica da história, e cujo nome só existe um nome na terra que pode desvendá-lo. Quando nós estudamos o capítulo 5, nós estávamos pensando e lembrando o fato de que apenas Jesus pode dar sentido a essa caótica história na qual você e eu atravessamos. Só Jesus pode dar sentido a esse movimento da história. E nenhum poderoso é digno de abrir os selos, nenhum poderoso é digno de abrir o livro, e por isso João chorava. Mas nesse texto aqui, o livrinho está aberto. Ele está aberto e o anjo traz esse livro aberto. E ele quer agora que essa mensagem seja proclamada. Esse anjo é gigantesco, seus pés são como colunas de fogo, conforme a descrição da palavra de Deus. Qual é o significado do pé deste anjo sobre o mar e sobre a terra? Por que ele ruge como leão, como nós vemos aqui, e cuja mensagem tem o poder de agir como 7 trovões? A sua mensagem é para o universo inteiro, para todas as línguas, povos, nações. Cada um dos trovões aqui possui uma mensagem diferente, que simboliza o juízo de Deus, a mensagem de Deus. Agora, é interessante porque ao mesmo tempo que esse livro é um livro que é trazido aberto, o texto aqui nos diz no versículo 2, que ele tinha na mão um livrinho aberto. Quando João vê a mensagem, ele logo quer fazer o quê? Ele está escrevendo tudo que ele está vendo.
Na hora que ele tenta escrever, o anjo diz para ele: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. E aqui, meus queridos irmãos, temos aquilo que a gente chama de dialética, porque temos um anjo trazendo um livro aberto, isso significa proclamação, mas um anjo que exige agora que haja um silêncio. Guarda em segredos as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Apesar dessas verdades terem sido proclamadas, é anunciado a João que ele ainda não deve escrevê-las, que elas devem ser mantidas em segredo. Isso designa o próprio mistério da palavra de Deus, ou de Deus, que anuncia as coisas quando quer anunciar. E ele oculta também como quando quer ocultar. Nós não podemos esquecer que a palavra de Deus só é revelada e que Deus só fala na medida em que o falar dele é útil e apropriado num determinado tempo na história. Por essa razão, meus queridos irmãos, eu queria dizer para vocês que Deus fala pouco. Há muitas pessoas dizendo que Deus está falando aí. Eu não duvido que Deus possa falar hoje, absolutamente. Eu creio na contemporaneidade de todos os dons, mesmo da profecia, ainda que com algumas reservas nesse sentido. Mas tem muita gente falando que Deus está falando demais aí. A verdade é que na Bíblia Deus fala pouco. Sabe por quê? Porque Deus vela por sua palavra para a cumprir. E quando Deus disser, vai acontecer. Profecias que são dadas em nome de Deus e que não se cumprem. No Antigo Testamento o profeta ele era apedrejado. Tal era a seriedade da coisa. Eu não estou sugerindo a ninguém que apedreje os irmãos que falam em nome de Deus e dizendo que Deus falou e que Deus não falou hoje. Nós teríamos muitas mortes nesses dias e eu não estou interessado em participar dessa chacina. Mas o fato é que Deus fala pouco. E quando Deus fala, Ele só fala na medida em que, num determinado momento na história, Ele deseja que a verdade seja dita. Então Deus sempre trabalha nas Escrituras Sagradas nessa dimensão dialética da proclamação e do silêncio. Há coisas que Deus quer que a gente conheça, mas há coisas que Deus não quer que a gente conheça. Portanto, esse texto aqui agora vai nos falar dos mistérios de Deus. Um Deus que se oculta, cuja existência e desígnios não podem ser esquadrinhados pela mente, pela lógica, pelo raciocínio humano, cujos pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, cujos caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Mas esse Deus que resolve se ocultar, é um Deus que também quer se revelar, daí a razão pela qual o livro de Apocalipse é revelação. Deus se revela quando Ele quer, e se oculta quando Ele acha que deve ocultar. Por exemplo, a Bíblia nos diz, em Atos capítulo 14, versículo 17, que Deus nunca deixou na história de dar testemunho de si mesmo. E diz o texto lá: fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus nos diz o seguinte: eu me deixo conhecer para quem eu quero me dar a conhecer. A intimidade do Senhor é para os que o temem. As parábolas que Jesus contava, os discípulos diziam: o que é que o Senhor quer dizer? Ele diz: não, eu quero contar uma parábola para que alguns ouvindo não entendam. Curioso, não? Eu quero que alguns ao ouvir vão entender, mas alguns que ouvem, eles não vão entender. Por isso que o profeta Isaías fala no capítulo 55 o seguinte: Deus declara: habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito. Provavelmente nenhum homem tocou mais essa questão do mistério de Deus na história do que um teólogo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. É um homem de crise, era um homem religioso, numa baita crise existencial, e ele escreveu um clássico da literatura existencialista chamado Temor e Tremor. Quando ele quer entender como é que Deus convida Abraão para matar o seu próprio filho Isaque, depois de ter dado tantas promessas acerca desse menino. Quando ele quer entender por que esse Deus expõe Abraão a essa situação na qual ele não tem outra alternativa, mas ele tem que lidar com esse paradoxo de um Deus que não aceita a oferta humana, sacrifício humano, mas que de repente agora pede o sacrifício mais radical da história, que é a morte de um filho.
E Kierkegaard entra ao ponto de dizer o seguinte: fé é o que os gregos chamam de loucura divina. De loucura divina. Fé é alguma coisa ambivalente. Embora a gente não concorde com a visão toda de Kierkegaard, quando ele fala que fé é um salto no escuro, porque a gente crê que a Bíblia nos fala de fatos. A fé que nós temos, ela é fundamentada num fato. Nós cremos num Jesus que historicizou, que se tornou gente, habitou entre nós, ressuscitou o terceiro dia, viveu entre nós, caminhou entre nós. Portanto, a nossa fé tem uma concretude. Mas ao mesmo tempo nós temos que entender que a fé, ela participa dessa coisa angustiante e muitas vezes silenciosa da parte de Deus, que deseja fazer exatamente assim para o seu propósito. Esse texto aqui vai falar de mistérios de Deus. O livro está aberto. Aí João vai escrever e diz: não escreve. Não escreve. Guarda as coisas em segredo. Não registra agora, não é para agora. Esse Deus tremendo e misterioso ordena que João tome o livro para lê-lo, mas não é bem para lê-lo, porque quando ele recebe o livro da mão do anjo, o anjo olha para ele e diz: coma. Você já comeu o livro, meu irmão? Não? Eu me lembro de uma amiga minha que ficou em desespero, porque o filho dela estava literalmente comendo a Bíblia, né? E o pior, ele rasgou a página, ele era menino de 2 anos de idade, rasgou a página do adultério de Davi e Batseba e engoliu, mastigou e engoliu. Quando ela viu, já tinha ido. E ela disse: o que vai acontecer agora, pastor? Eu falei: nada, né? Mas, meus queridos irmãos, nesse caso aqui, o rolo é dado, e presta atenção, não são papéis finos como esse, são pergaminhos ou papiros. É dado esse rolo aqui agora, e o anjo diz: tome e devora. Tome e devora. E João agora está ali lidando com essa questão. Ele não recebe o livro para interpretá-lo, nem para pregar, nem para registrar o conteúdo dele, mas o anjo diz: você vai comer. E quando você comer esse livro, você vai perceber que esse livro, ele é muito bom na boca, mas ele é muito pesado quando ele bate no teu estômago. E aí João diz: tomei o livrinho, versículo 10, da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Meus queridos irmãos, é exatamente isso que é a palavra de Deus para nós hoje. Há muitas pessoas que, quando pegam a palavra de Deus, as promessas de Deus, recebem as promessas de Deus, coisa boa, que promessas lindas. Hoje de manhã, a gente estava estudando aqui a promessa que Deus dá a Abraão: Abraão, eu te abençoarei de forma maravilhosa, grandemente eu te abençoarei. Deus diz isso algumas vezes para Abraão. Então há muitas pessoas que pegam a palavra de Deus e trazem a palavra de Deus para os lábios, e começam a experimentar o prazer da palavra, a alegria da palavra. Essa palavra cai na boca, é como mel, mas de repente, meus queridos irmãos, quando a palavra de Deus vai descendo para as vísceras, ela vai provocando em você reações que você nunca esperava que ela pudesse fazer. Esse é o preço do discipulado. Há muitas pessoas que na hora que tocam com seus lábios a palavra de Deus, elas têm um prazer imenso, mas quando essa palavra quer se tornar vida e radicalizar no processo da obediência, dizem não. Esse é o preço do discipulado. E muitas vezes ele é muito complexo e muito dolorido. A reação aqui no organismo de João é ambígua e causa um impacto distinto, doce na boca, mas reações estranhas e profundas nas suas vísceras. Enquanto a palavra de Deus não provocar em você reações estranhas, enquanto a palavra de Deus não questionar o seu modus vivendi, o seu status quo, a sua forma de viver, a sua cosmovisão, o jeito de enxergar a vida, o jeito de viver sem Deus, enquanto a palavra de Deus não começar a bagunçar o teu estômago, meu querido irmão, você ainda não experimentou a palavra de Deus. Vai para a víscera, deixa esse negócio descer para o estômago seu, e você vai ver, como diz uma amiga minha, que vai ter um revertério no teu estômago. Esse negócio mexe com a gente. Ser discípulo de Cristo e assumir o discipulado e o preço do discipulado parece ser muito agradável e vem na boca com um sabor muito bom. Mas Jesus nos chama e nos pede para que essa palavra desça para as vísceras. Não é para interpretá-la, não. É para degustá-la.
ou melhor, é para deixar que ela penetre em você e provoque as reações que ela precisa provocar. Muitas vezes a palavra de Deus ela fica aqui só nos lábios da gente. Nós não estamos comendo a palavra, nós não estamos devorando. Nós estamos tratando superficialmente da coisa aqui, sabe? Achando bom esse negocinho aqui. Mas Deus está dizendo, toma e devora. Come esse negócio aí. Será amargo o teu estômago, mas vai. Esse é o processo do discipulado. Meus queridos irmãos, isso é o que a gente chama em teologia sistemática de mistério tremendum, né? Essas coisas de Deus que penetram na existência da gente e começam a gerar essas reações. Deixa eu trazer algumas aplicações práticas aqui que eu vejo nesse texto. Esse texto fala de mistérios. Mistérios na Bíblia são gradualmente revelados, e essa é a primeira lição que a gente aprende aqui, conforme a soberana vontade de Deus. Em hermenêutica bíblica, a gente trata isso como revelação progressiva. Eu falo uma coisa que todo mundo, quando eu falo, se assusta. Eu falo, eu sei mais teologia do que Abraão, o pai nosso da fé. Eu quero escandalizar você, exatamente. Esse é o meu propósito inicial. Eu sei mais teologia do que Abraão. Abraão, quando ele recebeu a revelação de Deus, ele era o primeiro interlocutor dessa revelação. Deus estava começando um projeto para a história. E dali para frente Deus vai se revelando no meio do povo como ele era, o que ele queria do povo, como ele queria as reações do povo. Eu sei mais teologia. Eu não tenho mais vivência que Abraão. Eu não tenho mais intimidade com Deus do que Abraão tinha. Eu conheço toda a revelação porque Abraão não sabia exatamente como Jesus seria. Eu sei de tudo isso. Eu sei o que Cristo fez na cruz, Abraão não sabia. Eu sei mais teologia do que Abraão. Mas isso não vale nada. Porque o que interessa não é o quanto teologia que você sabe, é o quanto você conhece de Deus e da sua intimidade com Deus. Mas os mistérios na Bíblia são aquilo que a gente chama de revelação progressiva. Deus foi se revelando na Bíblia, até que a revelação plena viesse em Cristo. O mistério outrora oculto em Deus agora revela-se na sua plenitude em Cristo. Deus se reserva o direito de ocultar verdades para seus soberanos propósitos. E quando Jesus começa a orar, em Lucas capítulo 10, versículo 21, depois do retorno dos discípulos, ele fala, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi assim do teu agrado. A ordem que o anjo dá aqui a João é sela, guarda, protege, é mistério. Existem muitos mistérios sobre a humanidade, que Deus, no seu infinito propósito, resolve ocultar. Tem gente aí desesperada para descobrir todos os segredos de Deus. Deus não vai te dar. Deus não vai te dar todo o jogo. É bom entender isso aí. Há coisas que você vai ter que guardar no seu coração, como Maria fazia depois de ter ouvido a palavra de Deus. Maria guardava todas essas coisas no coração. Há coisas que você vai dizer, Deus, eu não consigo entender exatamente essa forma do Senhor agir. Senhor, eu não entendo como o Senhor quer fazer dessa forma. Mas eu quero aqui, ó Deus, me quedar. Eu quero aqui parar diante do plano da tua redenção divina, dos teus eternos decretos. Eu quero sossegar nisso. São os mistérios que distinguem o Deus onisciente dos homens, cujo conhecimento é fragmentado, parcial e limitado. Nós só conseguimos saber de Deus aquilo que Deus quis revelar acerca de si mesmo. Tudo mais é teodiceia, tudo mais é especulação, tudo mais é filosofia. Deus vai revelando devagarzinho. A Bíblia diz, tu ao homem pusestes limites, aos quais não passarás. É assim que Deus vai fazendo na história. Segunda coisa que nós precisamos aprender. Esse texto aqui vai nos falar que os mistérios de Deus serão revelados no tempo de Deus. Guarda em segredo, João. O anjo anuncia que esse é um tempo de mistério. Mas ele diz também no versículo 7, haverá um tempo de revelação. Haverá um tempo em que ele vai revelar tudo isso. Esse mistério será anunciado primeiramente e prioritariamente por Deus, para o seu propósito. E é assim que Deus vai fazer. Existem muitos desafios que ainda nos chocam. Nós vivemos em pleno século 21. Mas existem muitos desafios que ainda chocam a nossa cabeça, a nossa mente, mas serão revelados apenas no tempo de Deus. Só Deus, no tempo dele, vai fazer.
Em fevereiro de 2000, eu tive uma experiência muito boa. O Dr. Billy Graham já estava bem velhinho, e ele quase não estava pregando já naquela época, e ele ia dar uma palavra a um grupo de intelectuais em Harvard e pessoas influentes do mundo político ali de Boston. E como eu sou um cara extremamente influente, eu fui convidado para participar dessa reunião. Tá? Eram apenas 700 convites, e lá estava eu, me sentindo o Marajá das Alagoas. Agora deixa eu te contar como é que eu cheguei lá nesse negócio. Não teve nada a ver com o convite para mim. Tá? Eu tinha um rapaz da minha igreja, um diácono, que era um genitor na Harvard. Ele era um zelador da Harvard. E ele então me falou, Billy Graham vai estar aí. Eu disse, eu quero ir nesse negócio. Será que a gente consegue ir? Ele disse, eu vou começar a conversar com o meu chefe, ver se ele me arranja 2 convites. E foi exatamente assim que eu consegui chegar lá. Não foi porque eu fosse influente, mas é porque havia um rapaz amigo meu que trabalhava lá na Harvard, na limpeza, e ele arrumou esse espaço. E lá estava eu absolutamente encantado diante de um dos homens mais admiráveis da história e um dos homens que mais exerceram liderança no século XXI no mundo evangélico. Um grande evangelista, um homem que Deus usou de forma poderosa, e eu queria muito ouvir aquele homem. Eu estava muito interessado em vê-lo pregando. E era um auditório pequeno, desse tamanho aqui, 700 pessoas. Nosso auditório aqui cabe 600 pessoas. E lá estava eu, ouvindo, a poucos metros de distância, aquele velhinho pregando a palavra de Deus. E o Billy Graham chegou ali com a sua simplicidade, como sempre. Eu nunca vi alguma coisa igual. As mensagens do Billy Graham são extremamente simples, mas de uma unção, de uma graça maravilhosa. E ele pregou exatamente sobre o mistério de Deus. E ele diz, existem 3 mistérios que os homens não conseguem desvendar ainda hoje. Ele diz, primeiro, o mistério do sofrimento. Apesar de toda pesquisa, diz ele, não existe antídoto contra a angústia humana, nem consolo para a perda de um ente querido. Não se consegue explicar por que gente simples e inocente sofre na mão de algozes, nem porque uma criança padece de uma doença incurável. Segundo mistério que ele falou, o problema da morte. Ele falou o seguinte, apesar de toda a secularização da nossa cultura, o homem ainda lida e luta com a questão do significado da vida, da razão de existir, do propósito supremo de ser humano. Apesar de muitos se declararem ateus, dizia ele, ainda luta com os fantasmas internos da alma e da sua relação com o Criador. Terceiro problema, terceiro mistério, é o mistério do mal. Ninguém consegue entender a origem nem o porquê do mal, que se revela em níveis cada vez mais profundos. Numa época de conquistas espaciais e grandes pesquisas, dizia ele, ainda não é possível explicar a etiologia da guerra, nem a razão por que uma pessoa violenta a outra de forma tão cruel. É isso que nós estamos lidando aqui. O texto está querendo nos mostrar que os mistérios de Deus serão revelados no tempo de Deus. Esses problemas revelam a limitação nossa e mostram a incapacidade da gente de desvendar enigmas que Deus não permitiu ao homem conhecer, pela sua infinita sabedoria. Muitos mistérios só serão descortinados quando pudermos ter a visão do todo, e Deus só vai nos dar a visão do todo quando Ele quiser. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Agora vemos em parte, como em espelho, obscuramente, então veremos o todo, como de fato ele é. Esse é o grande princípio que esse texto aqui vai nos ensinar. Terceiro princípio que a gente tem que levar para casa. A palavra de Deus aprofunda e revela o mistério. Comer, aqui tem a ideia de apropriar-se de forma profunda. O profeta precisa assimilar a mensagem. Ele e a mensagem precisam se tornar um. Assim como Deus disse a Ezequiel no capítulo 2, versículo 29. Enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Este livro revela um duplo caráter, de ser doce na boca, amargo no estômago, porque é doce receber a palavra, mas é amargo suportar o ministério profético. É doce o anúncio da salvação, mas é amargo o anúncio do julgamento. É doce o anúncio da eleição, mas é amargo o anúncio da perseguição. É doçura receber o evangelho, que mostra a intensidade do amor de Deus, mas é amargura, muitas vezes, ver como a palavra de Deus nos exorta. A palavra de Deus nem sempre é fácil de ser digerida, como nós temos percebido. Quarto ponto,
Os mistérios de Deus se revelam no propósito de Deus. O juramento que o anjo faz aqui é: já não haverá demora, capítulo 10, versículo 6. O fim está prestes a vir, não será mais adiado. O mistério do decreto de Deus que nós vemos aqui nesse texto, meus queridos irmãos, com relação à história da humanidade, está inexoravelmente tendo seu desfecho, e não haverá adiamento. Será nos dias que a sétima trombeta tocar, mas não diz na hora que a sétima trombeta tocar, mas nos dias, simbolizando um período de tempo, e que não haverá prorrogação de prazo. A dispensação atual e a história da humanidade estão chegando ao seu fim, e com ele vem o julgamento de todas as coisas, e nós precisamos estar atentos para não sermos negligentes e nem tratar com descaso. O tempo está estabelecido, não haverá demora. Esse é um aviso aos negligentes, aos procrastinadores, aqueles que insistem em viver descuidadamente, adiando a sua decisão com Cristo Jesus. Por último, os mistérios de Deus são revelados através dos servos de Deus. O pregador ainda profetiza, o anjo ainda diz, anuncia, fala, porque termina dizendo: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nós precisamos continuar pregando. É necessário que a vontade de Deus continue sendo revelada ao mundo. 6 trombetas já soaram, existe uma para ser tocada. A profecia deve continuar como a palavra de Deus continua para o mundo. O mundo precisa ouvir a palavra. Existem muitos povos, muitas nações, muitas línguas, muitos reis que precisam ouvir o que Deus tem a dizer. Por isso a igreja precisa continuar a profetizar. O ministério profético do povo deve continuar. Muitas vezes a tarefa de pregação não é fácil. Muitas vezes enfrentamos muitas oposições, mas devemos continuar. Por quê? Primeiro, porque existem muitos povos para serem alcançados, como o texto fala. É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos. Há muito povo a ser alcançado. Há muita gente ainda para ser alcançada. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Segundo, é o fato de que a obra do Senhor não está ainda cumprida. A evangelização é uma obra inacabada, mas ela precisa se cumprir. E por isso que o texto aqui fala que já não haverá demora. É essa ideia de que nós não devemos nos silenciar. Por quê? Porque o atalaia não pode calar-se. Aquele que tem a mensagem na boca não pode deixar de dizer. Eu não posso deixar de anunciar. É necessário que ainda profetize. Está aqui no capítulo 10, versículo 11. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante dos mistérios de Deus. Existem coisas que eu, depois de 33 anos de ministério, ouço, e eu já cansei de tentar justificar a Deus nesse período, já justifiquei demais. Pessoas que chegam com questionamentos que eu não tenho resposta. Situações em que eu me deparo, perguntas que me são feitas, dores com as quais eu tenho que conviver, e as pessoas me perguntando: pastor, o que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Muitas e muitas vezes na minha vida já parei e abracei a pessoa e disse: eu não tenho resposta para isso aqui não. Pessoas chegaram para mim e já disseram tanto mal acerca de Deus, já falaram tanta bobagem acerca de Deus, já blasfemaram tanto contra Deus, e antes eu ficava meio assustado, e eu tentava justificar a Deus. Hoje eu não faço mais. Eu não tenho que justificar a Deus. Deus é Deus. Ele não deixa de ser Deus se você crê ou não crê nele. Ele não deixa de ser Deus se você fala mal, se não fala bem. E Ele é Deus. Um texto das Escrituras Sagradas que tem sempre consolado o meu coração diante dos mistérios insondáveis que perpassam a minha caminhada. É o texto de Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E as coisas encobertas pertencem a Deus. Muitas vezes eu só me silencio diante do mal, diante da dor. Muitas vezes eu também me pergunto:
Muitas vezes também eu quero saber respostas, e eu não as tenho. E Deus simplesmente se silencia para revelar o seu propósito no tempo dele. Agora, uma coisa que eu já aprendi é que Deus não brinca com a sua dor. Deus não joga dados sobre sua vida, como dizia Einstein. Deus não trabalha na possibilidade de erros e acertos. Deus não ridiculariza o seu sofrimento. E quando você passa pelo vale mais escuro, a única coisa que eu sei é que o único lugar que Deus pode estar é ao seu lado, no meio da sua dor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Mas a morte está aqui, a dor está aqui, eu estou no vale profundo de sombras. Não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O profeta Naum fala, Deus é um Deus, o profeta Isaías fala, Deus é um Deus misterioso. O profeta Naum fala, Deus anda no meio da tempestade e da tormenta. João está querendo agora escrever, interpretar. O anjo diz, não. Coma, devora, pega a palavra, deixa esse negócio descer para o teu coração. Pode ser que pareça muito fácil na sua boca, mas vai provocar náusea, mas não tem problema não, é isso que eu quero que aconteça com você. Porque quando nós aprofundamos e adensamos essa experiência na divindade e no mistério de Deus, ainda que eu não consiga descobrir tudo o que acontece, eu sei de uma coisa maravilhosa. Eu descubro um Deus que caminha no meio da tempestade e da tormenta. Ele está comigo. A sua vara e seu cajado me consolam. Se você está vivendo dias de muita pergunta, e é provável que você esteja. Se você tem indagações na sua mente, e é provável que você tenha. Se na sua mente surgem perguntas tão profundas, que mexem tanto com o teu coração, mistérios que você nunca vai saber entender, e é provável que você as tenha. Ainda assim, a única coisa que vai nos guardar é a compreensão de que Deus está com o livro aberto na mão, e Ele vai revelar no tempo dele. João, não escreve agora não. Opa, mas eu estava aqui querendo escrever. Não, essas coisas não são para agora, para depois. João anuncia, profetiza. João, come o livro, vai, João. Chega para perto de mim, João, vem cá. Adensa sua alma, vem cá, vamos aprofundar. Em mim, chega junto, devora. Me tome como parte da sua vida. Deixa que a minha palavra desça para suas vistas. Vai, aprofunda esse negócio aí. É por aqui que eu quero você. Isso é discipulado. Vamos orar? Senhor, Tu certamente és um Deus misterioso. Tu caminhas no meio da tempestade e da tormenta. E tem as nuvens como estrado dos Teus pés. O Senhor é um Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Um Deus que conhece o fim a partir do começo. Um Deus que não se surpreende, que nunca é pego de surpresa. Ó Deus, e nós aqui agora, nas nossas limitações e perplexidades, eventualmente assustados, angustiados, amedrontados, nós nos aproximamos de Ti, Pai querido, pedindo para que o Senhor nos dê a graça de aprofundarmos nossa caminhada contigo. Ó Deus querido, que a Tua palavra seja alimento para o nosso estômago, que as nossas vísceras possam aprofundar na dimensão Tua e nos mistérios Teus, para que saibamos que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, a Tua vara e Teu cajado nos consolam. Louvado seja o Teu bendito nome, santo é o Teu nome. Aleluia. Amém, Senhor.